Diga assim para o teu irmão assim, a alegria é fruto do Espírito. Posição de quem já venceu. Aham. Um dia Jesus estava recebendo seus discípulos que vieram da obra missionária. E eles eram muito felizes. E eles saltavam de alegria. E eles estavam regozijando na presença do Senhor. E eles começaram a falar para Jesus: Mestre, no teu nome nós expulsamos os demônios. No teu nome curamos os enfermos. E Jesus olhou para eles e disse assim: não fique alegre por essas coisas. Se alegre porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus olha para eles e diz assim: eu vi Satanás caindo como raio. Mas Jesus estava dizendo: eu estava lá nos céus, quando Satanás caiu por terra. E a palavra diz: e Jesus regozijou no Espírito. A palavra regozijou, nesse texto onde Jesus regozijou, ela não tem tradução. Significa que Jesus caiu no chão e ele rolava de tanto dar gargalhadas. Jesus rolava de um outro e para o outro rindo, né? E diz: e Jesus regozijou no Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Você está feliz, querido? Vai ficar feliz até o fim? O Papai do céu hoje vai pegar você, você vai continuar feliz quando ele te pegar? Então eu só peço que você dê um minutinho de bobeira para ele, tá bom? Dá um minutinho de bobeira e deixa ele pegar. Vai pegar você. E quando ele pegar você, vai começar pelos líderes. Abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 7. Vamos continuar aqui o que nós demos início nesta manhã. Quem já ouviu esta mensagem, fique atento, talvez você tenha perdido alguma coisa, né? E agora você ouvindo pela segunda vez o que você ouviu nesta manhã, talvez vai haver aí uma revelação no seu espírito, vai dizer: uau, agora eu entendi com muito mais clareza o que foi dito nesta manhã. Queridos, eu gostaria muito que você abrisse o seu coração, abrisse mesmo, escancarasse esse teu coração, criasse dentro do teu peito aí uma expectativa do que Deus irá fazer nesta noite. Ele já fez coisas grandes nesta manhã, coisas tremendas o Senhor fez nesta manhã e não vai ser diferente agora nesse período da noite. Então, abra o teu coração, abra o teu peito, porque o Senhor irá entregar uma grande chave na sua mão. Queridos, eu já contei aqui, eu tenho um testemunho para vocês, que há alguns anos atrás, aproximadamente ali no ano de 2012, né, eu fui visitado por um anjo do Senhor, né, e eu perguntei para ele qual era o nome dele, e ele me disse que ele se chamava Chaves que Abre. Eu já contei essa experiência que eu tive aqui, uma experiência que Deus me deu, uma experiência pessoal. E esse anjo estendia suas mãos, e das suas mãos saíam muitas chaves, e essas chaves entravam todas elas no meu coração. Aí eu ficava meio angustiado. Aí esse anjo, ele dizia para mim que essas chaves faziam parte do meu ministério, que por onde eu fosse ministrar a palavra do Senhor, vidas seriam destravadas, pessoas seriam, restauradas, e o Senhor entregaria muitas chaves nas mãos das pessoas, e se elas usassem essas chaves, né, as comportas dos céus iriam se abrir sobre elas. Queridos, eu tenho percebido por onde eu tenho ministrado a mensagem do Senhor, né, sempre o Senhor tem me dado uma chave para entregar para o corpo de Cristo. Eu sempre, né, eu tenho entregado as chaves. Agora, o que as pessoas irão fazer com
Estas chaves aí já não diz mais respeito ao profeta. Porque a partir do momento que a palavra ela é liberada, a palavra ela é lançada sobre o corpo de Cristo, sobre as suas vidas, já não há mais a responsabilidade, o peso da responsabilidade sobre os ministros. Então, queridos, o que Deus irá lhe entregar nesta noite é uma grande chave, uma chave poderosa que irá abrir as portas dos céus para a sua vida, irá abrir o seu ministério, irá mudar o seu contexto de vida. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Em Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Tem uma outra tradução que diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida, não tem como questionar, que o inferior é abençoado pelo superior. Queridos, esse texto de Hebreus, capítulo de número 7, ele está dentro do contexto de Gênesis capítulo 14, aonde o pai da fé, o pai Abraão, ele vai para a peleja contra 5 reis, e ele vence esta peleja porque o Senhor entrega esses 5 reis e os seus soldados na mão de Abraão, e Abraão consegue ali vencer esses 5 reis e os seus soldados. Ele traz dos despojos da peleja. E quando ele está trazendo os despojos para a sua casa, nesse exato momento a Bíblia diz que Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém, e considerado também o rei de Salém, ele veio ao encontro de Abraão, e ele abençoa Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele pega o dízimo e ele entrega o dízimo para Melquisedeque, porque Abraão, ele reconheceu, ele entendeu dentro dele que ele estava diante de uma pessoa que era superior a ele. Então Abraão, ele pega o melhor dos dízimos, o melhor dos despojos, 10% ali do melhor dos despojos, e ele vai e entrega para Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, versículo de número 4, declara assim: considerai a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Porque Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque? Porque Abraão considerou Melquisedeque superior a ele. Por isso que ele entregou o dízimo. Abraão olhou para aquele homem que veio para ele. Querido, ninguém disse para Abraão que Melquisedeque era superior a ele, era maior do que ele. Mas Abraão olhou-se para dentro de si e ele considerou aquele homem superior. Por isso que ele entregou os dízimos para Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão. Ele foi abençoado. Diga para o teu irmão: você vai ser abençoado. Diga assim: Deus vai me usar para te abençoar. Não, olha, se diz assim: você vai ser um instrumento de Deus para a minha vida. Amém? Você está disposto a ser um instrumento de Deus para essa vida, querido? Que está aí do teu lado? Quando nós olhamos esse texto de Gênesis 14 e observamos ali Abraão entregando o dízimo,
Nós também, queridos, quando nós entregamos os nossos dízimos à casa do tesouro, obedecendo a palavra de Malaquias, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando você obedece essas palavras, que são as palavras de Deus, dita por meio do profeta Malaquias, que ele está dando uma ordem, dizendo: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando você traz o dízimo na casa do tesouro, você está obedecendo à voz de Deus. Você está, além de estar obedecendo à voz do Pai, que o Pai, ele é superior a cada um aqui, posso ouvir um amém? Amém. Deus, ele é superior a nós. Ele é superior a tudo. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Quem cria tem o poder sobre a criação. Deus criou a galáxia, então ele tem poder e domínio sobre a galáxia. Deus criou os planetas, os mundos, então ele tem poder sobre as estrelas, ele tem poder sobre os mundos. Deus criou você, então ele é superior, ele tem poder sobre a sua vida. Então, quando eu trago o dízimo na casa do tesouro, eu estou reconhecendo a grandeza deste Deus. Eu estou dizendo: Deus, o Senhor, é superior a mim. Eu estou declarando: Deus, eu te considero o maior na minha vida. Não existe outro. O Senhor é o maior. Eu considero o Senhor superior. O Senhor é o grande. O Senhor é o maior. Por isso que eu estou trazendo o meu dízimo à casa do tesouro. Quando eu deixo de trazer, eu também estou enviando uma mensagem para Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu não considero o Senhor o maior. Eu não considero o Senhor o superior. Por isso que eu não trago. Por isso que eu não dou na casa do tesouro o meu dízimo e nem as minhas ofertas. Porque eu não considero a sua palavra. Eu não honro e nem respeito a sua palavra. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono dos meus recursos, eu não preciso do Senhor para nada. Esta é a mensagem que nós estamos enviando aos ouvidos do Senhor. Mas eu creio que todos nós aqui somos obedientes à voz de Deus, amém? Amém. Então eu creio que todos vocês que nasceram de novo, que tiveram uma revelação da pessoa de Cristo, eu creio que todos vocês já praticam este princípio. Eu não estou aqui ministrando sobre dízimos e ofertas, amém, queridos? Isso faz parte da minha mensagem. O tema da mensagem desta noite é: considerai-vos os outros superiores a si mesmo. Eu quero que você entenda isto. Deus, ele é superior a nós. Por que eu estou falando aqui de dízimo? Porque o dinheiro, infelizmente, queridos, ele compete com Deus. Por isso que Jesus diz em Mateus que não podemos servirmos a Deus e a Mamon. Mamon, ele é um Deus. E o dinheiro é a matéria-prima de Mamon. Às vezes nós confiamos e dependemos muito mais da matéria-prima de Mamon do que confiamos e dependemos de Deus. Muitas vezes o dinheiro traz muito mais segurança para nós do que uma palavra de Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nos sentimos seguros quando temos a matéria-prima de Mamon, que é o dinheiro,
mas não nos sentimos seguros com a palavra vinda do Altíssimo. E essas coisas irão mudar nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que criou você, o Deus que te formou antes mesmo de você existir, um Deus que te fez a sua imagem, a sua semelhança, um Deus que depositou qualidades tremendas, habilidades tremendas, dons tremendos dentro de você. Ele tem o controle e o domínio da sua vida. Então eu e você, nós temos que considerarmos Deus, em primeiro lugar, superior a nós. Porque Ele é superior. O texto de Hebreus está nos dizendo que, sem dúvida alguma, evidentemente, o maior é abençoado pelo menor. Abraão entendeu isto. Ele entendeu. Ele entendeu dentro dele que se ele abençoasse Melquisedeque, se ele considerasse, melhor dizendo, Melquisedeque superior a ele, ele seria abençoado por Melquisedeque. Abraão, ele deu o dízimo, porque ele considerou, e ele foi abençoado por um sacerdote, por um rei. Que a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. Ele é um tipo de Cristo, da velha aliança. Jesus foi sacerdote e é sacerdote. Melquisedeque, sacerdote de Salém, que foi a antiga Jerusalém, ou é a Jerusalém antiga. Jesus, ele é o rei dos reis. Melquisedeque foi rei de Salém. Melquisedeque é um tipo de Jesus na velha aliança. Internamente, espiritualmente dizendo, Abraão entendeu este princípio. Que ele não estava ali diante de um homem qualquer. Que ele não estava ali diante de uma pessoa qualquer. Que ele estava ali diante de uma pessoa superior a ele. Por isso que ele deu. E por ele ter dado, ele recebeu. Querido, você está disposto a obedecer a Deus? Sim ou não? Amém. Uma das coisas que você tem que entender é que o maior abençoa o menor. Ou que o menor é abençoado pelo maior. Quem é o maior para você? Quem estava aqui de manhã já sabe. Quem é o maior? Algumas pessoas aqui disseram, Deus é o maior. Sim, é claro, Deus é o maior, Ele é o Criador de todas as coisas. Falamos já sobre isso. Algumas pessoas podem dizer, não, maior são aquelas pessoas que têm posses, aquelas pessoas intelectuais, aquelas pessoas inteligentíssimas. Não, essas pessoas são superiores a mim. Não, queridos. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, quem é superior a mim é quem eu considero superior. Eu posso estar do lado de pessoas importantes, eu posso estar do lado de pessoas, sabe, maravilhosas, e não considerar elas superiores.
Quem é superior a mim? Aquela pessoa que eu considero superior. É o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Considere os outros superiores a si mesmo. Quem você tem considerado superior a você? Quem é superior a você? Você precisa saber quem é, queridos. Porque se você não considerar os outros superior, ele não será superior. Somente será superior a mim, aquela pessoa que eu considerar superior a mim. Se eu não considero uma pessoa que limpa a minha casa, disse isto hoje, superior a mim, ela não será superior. Então eu não vou ter uma casa arrumadinha. Eu vou ter uma casa ali, mais ou menos arrumada. Não vou ter uma comida bem feitinha. Vai ser uma comida meia boca. Mas se eu considero a pessoa que limpa a minha casa superior e tratar essa pessoa com honra, ela vai limpar a minha casa cantando louvores. Ela não vai jogar a sujeira debaixo do tapete. Não vai deixar teias de aranha no cantinho da parede. Ela vai fazer o melhor, porque eu considero ela superior. Porque eu honro esta pessoa, eu respeito ela. Então quando ela for preparar a comida, ela vai preparar a melhor comida. Com carinho, com amor. Porque ela está recebendo isto. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Querido, o texto de Filipenses 2:3 é algo impressionante. Porque o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que devemos considerarmos os bons superiores a nós. Ele não está dizendo que devemos considerar os ricos, os inteligentes, os intelectuais. Não. Ele não classifica uma classe de pessoas. Ele diz, considere os outros, mas ele não diz quem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você tem considerado o seu irmão superior a você? É fácil de saber se você tem considerado ou não. Porque quando você considera o seu irmão superior a você, automaticamente essa pessoa passa a abençoar você. Se você não tem sido abençoado por esta pessoa, é porque você ainda não pegou esta chave. Mas tudo bem. Hoje você vai pegar ela, amém? Aí as coisas começarão a mudar na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, querida. Você não sabe quem é a pessoa que Deus vai usar para te abençoar. Você não sabe quem é a pessoa que Deus vai usar para mudar o seu destino. Talvez essa pessoa que esteja aí do seu lado pode ser o futuro prefeito de São Paulo. Pode ser aí um futuro empresário. Pensou? Futura diretora de um hospital. Então, querido, trate bem esta pessoa que está do teu lado. Trate bem. Paulo diz que não devemos mais olharmos para as pessoas segundo a carne. Eu devo olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Não olhe mais para o seu irmão
com os olhos da carne. Olhe para os seus irmãos com os olhos de Deus, na ótica de Deus. Você vai ver como as coisas mudam, queridos. Você começa a valorizar as pessoas. Você começa a honrar as pessoas. Você passa a ter compaixão das pessoas. Você começa a se colocar no lugar das pessoas. E aí você vai considerando ela superior a você. Aí Deus irá levantar esta pessoa. Talvez Deus irá levantar essa pessoa por meio da sua vida. Talvez você será a pessoa que irá levantar esta pessoa. Só que esta pessoa que Deus está colocando nas tuas mãos para você levantar, lá na frente, ela irá honrar você. Hoje a gente poderemos até nos sentir, né? Deixa que eu me sentir um pouco. Eu sou o cara. Não, as pessoas do meu lado crescem. Amém. Você está fazendo a sua parte. Só que não se vanglorie nisto. Porque Deus colocou você do lado desta pessoa e você está achando que é você que está abençoando esta pessoa. E Deus está dizendo, ei, inocente, você não sabe de nada. Inocente. Você acha que você que está abençoando, não sou eu que estou fazendo. E Deus está dizendo, você não sabe de nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Muito pelo contrário, é você que está sendo abençoado. Porque vai chegar um dia que esta pessoa vai estar em uma posição que eu chamei para ela estar. Que não chamei você, mas chamei ela para estar. E ela irá honrar você, admirar você e obedecer você. Porque você considerou ela superior. Você considerou ele superior a você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus já mudou tudo a pregação, né? Mas assim que é bom. Queridos, cuide bem das pessoas. Cuide bem. Eu cuidei bem do William. Hoje eu estou pregando aqui na igreja dele. Se eu não tivesse cuidado dele, se eu não tivesse tido paciência com ele. Querido, ele chegava em casa 10 horas da noite, tinha que ficar até 3, 4 horas da manhã ensinando ele. E ele não queria ir embora. Aí ele encostava lá, colocava a cabeça dele no ombro, e ficava, mas pastor, é isso, me ensina. Eu falei, meu Deus, ele não vai embora. Tava. Aprendi muito. Cresci muito. Cuidava de um pastor que ainda não era pastor. Hoje Deus me colocou para cuidar de muitos pastores. Acabei de vir de um retiro, que eu ministrei. No retiro havia lá uns 80 pastores e líderes. Depois preguei em uma reunião onde havia 200 pastores e líderes. Mas olha onde começou. Eu considerando os outros superiores a mim. Por isso que eu dava o meu tempo, dava o meu carinho, dava o meu amor, dava a minha comida.
Minha esposa ia, fazia lá uma comidinha, e ela ia dormir e dizia assim, isso vai longe. Mas vale a pena. O William irá crescer muito mais do que eu. Mas eu já investi lá atrás. Não sou bobo. Você acha que Abraão foi bobo? Abraão foi inteligente. Eu considero Melquisedeque, dou o dízimo, mas quem vai ser abençoado sou eu. Uau! Ele foi muito inteligente. Então, querido, seja inteligente. Cuide bem dessa pessoa que está do teu lado. Mulher, cuide bem do seu marido. Marido, cuide bem da sua esposa. Pais, cuide bem dos seus filhos. Filhos, cuide bem dos seus pais. Ovelhas, cuide bem dos seus pastores. Pastores, cuide bem das suas ovelhas e dos seus liderados. Considere sempre os outros superiores a vós mesmos. Jesus um dia pegou uma bacia e água e ele mandou os discípulos sentarem, os discípulos sentaram e Jesus começou a lavar os pés de todos eles. Quando chega em Pedro, vai lavar os pés de Pedro e Pedro diz, não, Senhor, não faça isso. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, tudo bem, então você pode me lavar o corpo todo. Mas olha a lição de Jesus. Eu que sou o Senhor e Mestre, estou lavando os seus pés, considerando vocês superiores a mim. Vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. Um dia Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, um fariseu. Ele convida Jesus e Jesus entra na casa dele, vai na casa dele. E ele trata Jesus de uma maneira leviana. Ele não dá um beijo em Jesus, ele não dá água para Jesus lavar as mãos e os pés. Mas mesmo assim, Jesus considerou Simão superior a ele. Jesus foi na casa dele e ainda estava ensinando Simão. Mas de uma hora para outra entra uma mulher e ela começa a lavar os pés de Jesus. E começa a chorar. E com as lágrimas ela começa a lavar os pés de Jesus e a secar com seus cabelos. Então Simão olha e diz assim, se este fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Porque ela era uma prostituta. Aí Jesus se levanta. Até então Jesus estava sendo elegante ali. Até então Jesus estava considerando Simão, aquele fariseu, superior a ele. Jesus estava semeando na vida daquele homem. Ele devia retribuir na mesma medida. Mas ele não retribui. Ele olha para aquela mulher e ele começa a julgar por aquilo que ele já tinha ouvido e aquilo que ele estava vendo. Ou que ele já havia visto algum tempo atrás. Ele julga, sentencia, dá a sentença ali. Aí Jesus se levanta. Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para eu lavar os meus pés, lavar as minhas mãos. Ou seja, você não me tratou com honra. Mas mesmo assim, parafraseando aqui, eu, Jesus, tenho considerado você superior. Porque eu aceitei o seu convite. Mas agora você chutou o pau da barraca. Eu estou aqui dando o exemplo. E você
não está seguindo o meu exemplo. Você deveria, Simão, considerar esta mulher superior a você. Mas agora eu quero dizer algo a você. Os atos dela será lembrada para sempre. Querido, Jesus não dá muito crédito para pessoas que não semeiam a humildade e a simplicidade, a compaixão. Jesus confrontou Simão. E você vai ver em toda a Bíblia isso acontecendo. Jesus era muito elegante nessas coisas, queridos. Como Jesus considerava as pessoas superiores a ele. Como ele era elegante. O seu posicionamento, sua postura, suas palavras. Ele sempre considerava os outros superiores. Por isso que ele estava sempre à disposição. Estava sempre servindo. Estava sempre ali, dando atenção para as pessoas que procuravam a ele. E por essas atitudes de Jesus, queridos, pessoas começaram a se levantar para abençoar o ministério dele. A palavra de Deus diz que algumas mulheres se levantaram, Susana, Maria, e elas pegavam do seu dinheiro e elas investiam no ministério de Jesus. Agora, por que essas mulheres investiram no ministério de Jesus? Porque Jesus considerava elas superiores a ele. E eu posso te provar isso com mais profundidade, queridos. Se você pegar ali a árvore genealógica de Jesus, você vai encontrar o nome de mulheres ali. Se você pegar a árvore genealógica dos patriarcas de outras pessoas, as mulheres não eram consideradas, elas nem entravam na árvore genealógica. Mas com Jesus é diferente. Colocou lá Tamar, Betseba. Só as figurinhas que ele colocou ali. Pessoas que tiveram marcas negativas em suas vidas. Mas Jesus colocou ela dali, Ruth, Tamar, Betseba. Colocou ali uma prostituta. Colocou na sua árvore genealógica. Você acha que Jesus não considerava as mulheres superiores? Por isso que elas investiam no ministério de Jesus. Queridos, quando você considera as pessoas superiores a você, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Sem sombra de dúvidas. É assim. O menor é abençoado pelo maior. Quem é o maior? Quem eu considero maior. Quem eu considero superior a mim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela fala de 3 níveis de bênçãos. Em Efésios capítulo 3 diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, potencialmente, todos nós aqui já somos abençoados, amém? Agora, existem níveis de bênçãos. Existem as bênçãos espirituais, onde nós recebemos a vida eterna, recebemos dons do Espírito.
recebemos o selo do Espírito Santo, recebemos, sabe, coisas espirituais em nossas vidas. Isso são bênçãos, é um nível de bênção. E também existe um segundo nível, que são as bênçãos essenciais, as bênçãos básicas, que é respirar. O respirar é uma bênção, amém, queridos? Comer, ter saúde, ter uma linda família, ter uma bela igreja, ter dinheiro para honrar os seus compromissos. Isso é uma vida próspera. Quando você tem essas coisas, você está dizendo, eu sou próspero. E o que é prosperidade? Repita comigo, prosperidade é a ausência de necessidade. Todos nós aqui somos prósperos. Só que o Senhor quer nos levar para um outro nível. Não só no nível de prosperidade, aonde não haverá isenção de necessidade. Não, Deus quer te levar para um nível maior, que é para as bênçãos abundantes. Esse é um outro nível. A maioria de nós estamos satisfeitos com a prosperidade apenas. Bom, eu tenho aqui os meus recursos para honrar os meus compromissos. Ficar nesse nível aqui está bem, meu casamento está tranquilo, meus filhos estão à bênção, tenho uma vida eterna dentro de mim, está tudo bem. Mas, meus lindos, Deus quer te levar você para um nível maior. 2 améns. Deus quer te levar para um outro nível. Um nível de bênçãos abundantes, onde essas bênçãos são mais expressivas, elas são muito mais marcantes, não só na sua vida, mas aos olhos de outras pessoas. Agora, como que vem essas bênçãos? Como viver essas bênçãos? Porque, queridos, a maioria dos filhos de Deus, eles não vivem uma vida abundante. Eles não estão debaixo de bênçãos abundantes. O que é ter uma vida abundante? Bênçãos abundantes. Você lembra lá do povo no deserto? Quando o maná caía lá no deserto. As pessoas, elas saíam pela manhã, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, e elas colhiam o maná para o dia. Se a família tivesse 3 membros, ela colhia a quantidade para esses 3 membros. Se houvesse 10 membros na família, eles colhiam a quantidade para esses 10 membros. Mas nunca cessava o maná. Deus não mandava eles economizarem. Ou seja, colha aqui o maná e coloque na despensa. Não, Deus dizia, colha a quantidade que vocês precisam, sabe? E eles colhiam, comiam, e eles iam dormir, eles descansavam. No dia seguinte, sabe, o campo, o deserto, melhor dizendo, já estava cheio do maná de novo. Isto é ter uma vida abundante. O que é ter uma vida abundante? É você gastar, investir e nunca acabar. Nunca acaba. Nunca acaba. Uma fonte inesgotável fica aberta sobre a sua cabeça, dia e noite. Só que preste atenção. Uma fonte inesgotável fica aberta, caindo sobre você dia e noite. Mas se você não liberar, não abrir as comportas, para que essas águas saiam e toquem terras, pessoas, ambientes, essa fonte inesgotável irá matar você.
Por isso que você tem que receber e dar. Diga para o teu irmão, receber e dar. Se você não libera, vai haver um rompimento, querida, na ponte ou no açude. Vai haver destruição na sua vida. Lembra do que aconteceu aí alguns meses atrás? Que rompeu, como é que era o nome lá? A barragem da onde? Mariana. Foi enchendo. Eles deveriam ter liberado aos poucos, e liberando, mas não liberou. Deixou encher, rompeu. Olha a destruição. Então, se você quer que essa fonte inesgotável fique sobre a sua vida, dia e noite, você tem que aprender a ser liberal. Recebeu, eu dou. Recebeu, eu dou. Ganhou um carro, dá ao outro. Sabe? Ganhou uma casa, dá a outra. Recebeu, dá. É assim que as coisas funcionam. O problema, querido, é que nós recebemos e não liberamos. Isto é um espírito maligno. Deixa eu dizer algo para você. Em Provérbios capítulo 30, versículo 15, fala de um demônio, de um principado chamado sanguessuga. Diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, o nome delas é Dada. Está lá, Provérbios capítulo 30, versículo 15. São demônios. Eles agem influenciando pessoas. Influencia em que sentido? Dessas pessoas não serem liberais. Elas recebem, quanto mais elas recebem, elas querem para si. Elas não liberam, não deixam o rio fluir. E com Deus isto não funciona. Diga para o teu irmão assim, com Deus, isto não funciona. Você tem que receber e tem que dar. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Quanto mais você dá, mais Deus te derrama. Mais Deus te abençoa. Presta atenção em mim. Agora o leão começou a rugir. Você quer viver debaixo de bênção abundante? Você precisa ser um canal de liberação. Se você não for um canal de liberação, você irá viver apenas da prosperidade e nunca irá usufruir da bênção abundante. A bênção abundante, ela é a primeira ativada em nós. Porque eu passo a considerar as pessoas superiores a mim. E Deus irá usar essas pessoas para poder ativar algo na minha vida ou liberar algo na minha vida. Deus sempre irá usar pessoas. Sempre. Segundo ponto. Para você poder viver essas bênçãos abundantes na sua vida, você tem que ser liberal. Tem que sair, querido velho, para entrar um novo. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Porque se Ele colocar vinho novo em odres velhos, o odre rompe. E se perde o vinho, se perde a alegria. Perde a prosperidade, perde a bênção abundante. E Deus, querido, não é Deus de desperdício. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala de uma mulher que ela viveu esse nível de bênção abundante. O nome dela,
Não dá o nome dela, mas dá o nome da cidade em que ela residia. A Bíblia chama ela de Sunamita. A Sunamita. A Bíblia diz que Eliseu, um profeta de Deus, ele passava sempre ali na cidade de Sunem. E aquela mulher sempre observava ele passando. E um dia ela comenta com o seu marido: eu observo que esse homem, que sempre passa aqui por nós, eu observei ele, tenho observado por um tempo, e eu cheguei aqui à conclusão que ele é um santo homem de Deus. Aí ela conversa com o seu marido, e eles decidem fazer uma casa de alvenaria em cima da casa dela. Fica comigo aqui. Ela constrói uma casa, ela coloca uma cama, uma casa não, constrói um quarto, melhor dizendo. Ela coloca uma cama, coloca uma escrivania, uma cadeira, coloca ali uma lamparina. Então, todas as vezes que o profeta passava ali por Sunem, ela constrangia Eliseu, para que Eliseu, fosse na casa dela, se alimentava ali, depois ele se retirava, ia para o quarto que ela havia construído, para ele descansar. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Esta mulher, ela se colocou debaixo de uma cobertura espiritual. Quando ela construiu um quarto em cima da casa dela, ela estava se submetendo a uma autoridade espiritual. Agora preste atenção, todas as vezes que o profeta Eliseu ia para aquele quarto, todas as vezes que ele dobrava o joelho e começava a orar, as orações de Eliseu caíam sobre aquela casa. Quando ele começava a profetizar, as palavras liberadas caíam sobre aquela casa. Aquela família se tornou uma família abençoada. Por quê? Porque ela se colocou debaixo de uma cobertura espiritual. E eu creio que ela nem tinha consciência do que ela estava fazendo. Mas a Bíblia diz que ela era uma pessoa bondosa, hospitaleira. Uma mulher observadora. Eu não sei qual é o manto, mas eu falei muito de mulheres hoje aqui, né? Vai pegando aí. Eu acho que hoje o culto hoje é para as mulheres. Eu não sei, estou falando tanto de mulheres hoje aqui, né? Vai pegando aí, irmãs. Em nome de Jesus. Agora, queridos, pegue isto no teu espírito. Quando esta mulher construiu um cômodo em cima da casa dela, esse quarto que ela construiu em cima da casa dela foi uma semente de honra para o profeta. Não sei se você pegou. Aquele quarto foi uma semente de honra. Aquele quarto foi uma oferta para o profeta. Aquela semente de honra que ela fez para o profeta, entregou para o profeta, livrou aquela casa da esterilidade. Porque eles não podiam ter filhos. A Bíblia não diz quem tinha o problema, se era o marido ou se era ela. Só diz que ela não podia ter filhos. Mas quando ela entrega uma semente, aquele quarto era a semente. Quando ela entrega aquela semente, a esterilidade sai daquela casa. Pergunte para o teu irmão aí, aonde há esterilidade na sua vida? A Bíblia diz que aquela mulher ela era uma mulher rica. Os seus familiares eram ricos. Esta mulher sunamita,
ela considerou Eliseu superior a ela, superior à sua casa. Por isso que ela fez um cômodo, ela deu uma oferta, uma semente de honra para o profeta. Ela considerou Eliseu superior a ela, a casa dela. Agora deixa eu dizer algo para você. Essa era uma mulher riquíssima na sua época. Não faltava nada para ela. Todos os parentes dela eram ricos. Depois vocês veem lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 em diante. Mesmo ela tendo posses, mesmo ela sendo uma pessoa rica, ela considerou Eliseu superior. Semeou uma semente de honra. E aquela semente aniquilou a esterilidade. Agora preste atenção. Quando a morte invade aquela casa, porque essa mulher, ela tem um filho, depois que o profeta liberou uma palavra para ela. Ela engravidou. O filho cresceu. Mas a Bíblia diz que no determinado dia, o filho estava trabalhando com o pai no campo e ele teve uma dor de cabeça. E o pai pede para um servo levar a criança até sua mãe. E ela fica cuidando do filho até um determinado horário e a criança veio a falecer. Agora preste atenção, a criança falece. Ela pega aquela criança. Ela não leva para qualquer lugar. Ela leva aquela criança para dentro da semente. 2 améns. Amém. Ela levou a criança para o núcleo da semente de honra. Ela colocou a criança deitada na cama que ela havia mandado fazer para o profeta descansar. Dentro da semente de honra, sabe o que acontece? O poder da morte é destruído. A morte foi destruída dentro da semente de honra. Não sei se você está entendendo. Queridos, houve um grande rompimento, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. O poder da morte foi quebrado. Diga para o teu irmão assim: o quarto era a semente que aquela mulher havia semeado na vida de Eliseu. A sunamita experimentou um milagre maravilhoso dentro do lar dela. Querido, deixa eu dizer algo para você. Faça algo que você nunca fez para Deus, que Ele fará algo que nunca fez por você. Nada deixa o céu sem antes deixar a terra. Você quer fazer com que as bênçãos desçam? Algo tem que sair da terra. É igual a semente. Todas as vezes que você traz uma semente, não estou falando de dízimo ou de oferta. Todas as vezes que você traz uma semente de honra, ou você dá para alguém uma semente de honra, porque eu não estou falando apenas com relação ao altar. Às vezes você pode trazer uma oferta ao altar, uma oferta de sacrifício, ou uma semente ao altar. Mas muitas vezes Deus vai levar você a dar uma semente de honra para alguém que está do teu lado. Não é só para o altar. Às vezes você vai estar orando e Deus vai dizer assim: eu quero que você tire agora R$100 e dê para essa pessoa que está do teu lado.
Querido, eu vim de uma conferência agora que eu fiquei assombrado com o que eu via. Eu estava ministrando, eu disse para vocês aqui alguns minutos atrás, num retiro de pastores e líderes. No último dia da ministração, havia ali 80 pessoas. Houve um romper de Deus tão forte, que eu vi pastores dando BMW para outras pessoas. Dando carros, o iPhone, joias, relógios. Teve um líder lá que ele não tinha o que dar. Ele pegou o filho dele e colocou o filho dele no cesto. Eu disse, uau! Eu acho que ele conhece a história de Moisés e o que Joquebede fez. Quando colocou a criança no cesto. Mas a criança voltou para os braços de Joquebede. Tudo aquilo que você coloca no cesto, volta para você. Em dobro. Joquebede coloca Moisés no cesto. Aí o próprio vento do Espírito conduz aquele cesto aonde a filha de Faraó está se banhando, onde a parente de Faraó está se banhando. Ela pega o cesto, vê que tem uma criança, naquele exato momento Miriam chega e olha para a criança e diz, oh minha senhora, eu conheço uma mulher que tem leite, que pode amamentar essa criança. O irmão dela. Aí ela diz, tá bom, então pega essa criança e leva para essa mulher cuidar. Quando essa criança desmamentar, traga ela de volta. Miriam pega Moisés e leva para sua mãe. E a parente de Faraó ainda pagou um salário para Joquebede cuidar do filho. Os soldados que queriam matar as crianças, os meninos que nasciam, agora fazia guarda para Moisés. Protegiam Moisés agora. Joquebede, Miriam, eles eram guardados e protegidos pelos soldados de Faraó. Tudo que você coloca no cesto volta para você em dobro. Amém. Queridos, eu vi algo sobrenatural. Eu vi numa reunião de 80 pessoas girar de oferta mais de 85 mil reais. Só que até aí as pessoas podem dizer, não, mas ali foi no momento. Não, queridos, o gostoso é o pós. É o pós. Porque agora eu estou recebendo e-mails, as pessoas me mandando mensagem, pastor, aquele irmão que doou um som de 20 mil reais para a minha igreja, sabe, essa semana foi um empresário na igreja dele e disse assim, Deus me trouxe aqui, eu não pertenço à sua igreja, mas mandou eu levar você numa loja e você pode escolher o som que você quiser, o microfones que você quiser, você pode escolher, não precisa limitar, sabe, pode escolher o que você quiser. Isso uma semana depois. O irmão ofertou um som de 20 mil reais. E Deus mandou o empresário lá e falou assim, você pode comprar o que você quiser. Não precisa limitar aí o valor. O gostoso é o pós. Agora, para que aconteça o depois, tem que haver um romper no presente. Eu disse para vocês que vieram de manhã que vocês... Falei, não vem. Mas vocês são corajosos, vocês vieram. Creio que Deus trouxe vocês aqui. Amém. Queridos, está na hora de você aprender, não só receber, mas está na hora de você aprender a dar. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Amém. Quem entendeu o que Deus disse nessa noite, diga amém.